Amém, bom dia. Hora de notícias na Canção Nova, agora são 9 horas e 21 minutos. Bom, a primavera chegou, mas veio disfarçada de inverno. Daqui a pouco o André Cunha mostra a previsão da primavera deste ano. E a expectativa para a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova York. Bolsonaro deve fazer o discurso de abertura da Assembleia da ONU. E na série A Voz da Amazônia, vamos conhecer a igreja em Rio Branco. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A primavera começou hoje às 10 para 5 da manhã. Este ano a previsão é de uma primavera com menos chuva, pelo menos nos primeiros meses. O André está lá na sede do Clima Tempo e tem mais informações, né, André? Bom dia. É isso, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todos. Uma primavera que começou diferente, né? Mas nada de anormal e é sobre isso que eu vou conversar agora com o André Madeira. Ele é meteorologista aqui do Clima Tempo. André, bom dia, muito obrigado por deixar para a entrevista. Bom dia, André, tudo bem? Bom, Bom dia, primavera com um pouquinho de frio no primeiro dia, nada de anormal. Não, a gente está vivendo um período de transição, tá, André? Então, nesse começo da estação, a gente tem muita influência do inverno ainda, né? Então, é normal a passagem de frentes frias, ainda acompanhadas de massas de ar polar. Esfriou bastante no sul, tá? Temperaturas próximas a 0 graus em alguns pontos do sul, mas perfeitamente normal. Principalmente nesse comecinho de estação, a gente ainda tem a passagem de frentes frias acompanhadas de massas de ar polar que trazem essas quedas de temperatura. A gente tem também uma primavera que será influenciada pela temperatura do oceano. Explica para a gente. Isso. A gente tem uma situação de neutralidade quanto a Laninha, El Ninho, né? Então, nesse caso, a gente passa a ter bastante influência dos oceanos. E aqui para o Brasil, a temperatura do Oceano Atlântico fala bem forte, né? Grita bem alto, né? Então, a gente tem, no geral, e no litoral do Brasil, a gente tem temperaturas um pouco abaixo da média, né? Principalmente aí sul e sudeste, e isso vai influenciar um pouco as condições do tempo no Brasil, de uma forma geral. Como ficam as temperaturas, chuvas, o que a gente pode esperar? Então, o Brasil é grandão, André, mas de uma forma geral, a temperatura não tem grandes destaques não, tá? A gente deve ter temperaturas próximas à média, períodos com temperatura mais baixas, principalmente nesse começo de estação. À medida que a gente vai avançando na estação, a temperatura vai aumentando, né? Vão tornando mais normais aquelas pancadas de chuva, principalmente lá a partir da segunda quinzena de outubro, aqui no sudeste, no sul, centro-oeste, aquelas pancadas de chuva de fim de tarde, né? Mas a tendência é com alguns desvios aí, negativos, alguns desvios positivos. Desvio negativo, tá? A gente tem ali o interior do Nordeste, principalmente o interior da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, Tocantins, o leste de Mato Grosso e o estado de Goiás, e também o oeste de Minas Gerais e o norte mineiro, com previsão de chuva abaixo da média, tá? Nessas regiões, a chuva pode fazer, a quantidade de chuva, o volume de chuva, vai ficar bem abaixo e, assim, principalmente é uma região de muita produção agrícola, né? Então, os agricultores devem dar uma sentida nessa pouca chuva. Agora, a diminuição, essas regiões ali, principalmente de Goiás, o Tocantins, tem volumes bem expressivos nessa época do ano, tá? Então, assim, a diminuição da chuva em relação à média, tá? Mas a gente tem chuva, não é que não vai chover, né? Então, a gente tem chuva, mas os agricultores podem sentir aí uma deficiênciazinha nessas regiões. Okay. André, muito obrigado, viu? Agradeço aqui mais uma vez meu xará pela participação. Rodrigo, no mais, boa primavera para todos, né? Agora a gente fica com a previsão do tempo para este início de primavera em todo o Brasil. No sul, a semana vai ser marcada por sol, mas as temperaturas pouco vão mudar. Nas capitais, a previsão é que as máximas fiquem abaixo dos 20 graus em Florianópolis e Curitiba. Já no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná, a previsão é de sol e tempo firme. O primeiro dia da primavera no Sudeste será marcado por tempo instável em grande parte da região. Em São Paulo, o tempo quase não muda. Dia com céu nublado, chuviscos e frio. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o dia será instável também.
Na região centro-oeste, dia ensolarado em Goiás, no Distrito Federal, no leste do Mato Grosso e em grande parte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o sol aparece, mas deve chover entre a tarde e a noite. No norte, o tempo segue firme no Tocantins e no Amapá. Já no norte de Roraima, no Acre e no Amazonas, a previsão é de um dia mais instável, com chuva a qualquer hora do dia. Uma frente fria avança até a costa do Nordeste, o que favorece a formação de áreas de estabilidade que se espalham pelo sul e leste da Bahia. Chove em Salvador. Sol entre nuvens na faixa entre Sergipe e a Paraíba. Nas outras áreas, dia com sol e umidade baixa à tarde. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Essa é a edição número 74 da Assembleia. É a primeira vez que Bolsonaro participa do evento. Já é tradição que o presidente do Brasil faça o discurso de abertura. O ponto principal do pronunciamento de Bolsonaro deve ser pautado na defesa das ações do governo na Amazônia. E a seguir, as atividades do Papa Francisco no fim de semana. E agora você acompanha imagens ao vivo daqui de São Paulo. A mínima é de 13 graus e a máxima 18. A gente volta já. CN Notícias de volta. No fim de semana, o Papa Francisco se encontrou com muitas pessoas no Vaticano, fez diversos discursos e, claro, deixou uma mensagem de encorajamento e esperança. Vamos então agora falar ao vivo com a Lísia Costa, em Roma, que traz essas informações para a gente. Bom dia, Lísia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu vi que vocês já anunciaram a primavera por aí. Hoje começou o outono aqui na Europa, já com um ventinho que já dá para entender que o inverno logo já vai fazer todo mundo ficar encasacado. Rodrigo, isso mesmo, o Papa Francisco recebeu muitas pessoas nesse fim de semana, sábado pela manhã, 2 grupos. O primeiro foi a Congregação Carmelitana, que estava reunida para o seu capítulo geral, e o Papa Francisco falou com eles o que precisa para poder viver o anúncio do Evangelho com alegria. Falou que precisa a fidelidade, a contemplação, o acompanhamento e a oração, a ternura e a compaixão. Depois ele recebeu um grupo que estava reunido para fazer um curso de nova evangelização e falou sobre esse anúncio do amor de Deus, o anúncio do amor de Jesus, que não é um anúncio que é sempre novo, que precisa estar sempre na nossa cabeça, no nosso coração, para que as outras pessoas sejam convencidas que o caminho é sempre esse amor. E depois o Papa Francisco foi para Albano, a cidade que fica aqui pertinho de Roma, região de montanha. Lá ele celebrou a missa na festa de São Mateus. Ele falou dessa igreja que precisa estar de portas abertas para receber todas as pessoas, dessa necessidade de acolher todos na nossa casa, de fazer da igreja uma casa comum. E ontem foi dia de Ângelus aqui na Praça de São Pedro, embora um dia meio chuvoso, mas as pessoas participaram com muita alegria desse momento. E o Papa Francisco convidou todos a refletir sobre a corrupção e a desonestidade que assolam o mundo. E disse que o cristão deve conquistar a riqueza, mas ele não precisa reconquistar a riqueza, mas ele precisa fazer com que as relações sejam uma oportunidade de enriquecer o reino dos céus. Essa esperteza que o Evangelho fala, de uma esperteza para conquistar almas para o céu. E depois ele falou que no dia 29, ele vai celebrar aqui na Praça de São Pedro uma missa na Jornada Mundial dos Refugiados. Então, como sempre, o Papa Francisco com muitas atividades no final de semana, mas também já começa a semana com outras tantas. Ele está bem animado, graças a Deus. Então fica esse convite de rezar por ele, rezar por todas as atividades que ele tem a realizar durante essa semana. Rodrigo. Obrigado pelas informações. Boa semana, Lísia. Bom, aqui em São Paulo, a comunidade greco-melquita recebeu a visita do patriarca durante a celebração de posse do novo bispo. Centenas de fiéis estiveram presentes na cerimônia de posse de Dom Jorge Cury na Catedral Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo. A comunidade greco-melquita no Brasil estava sem bispo há mais de um ano. Dom Sérgio de Deus Borges esteve à frente da eparquia como administrador apostólico até a nomeação do novo bispo.
Dom Jorge é sírio e foi pároco na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Rio de Janeiro, por 17 anos, quando foi nomeado bispo da eparquia pelo Papa Francisco em junho deste ano. A celebração contou com a presença do patriarca de Antioquia, de todo o Oriente, Jerusalém e Alexandria, sua beatitude Youssef Absi, que visitou pela primeira vez a comunidade no país. A seguir, você acompanha mais uma reportagem da série A Voz da Amazônia. De volta agora para falar notícia de fora do país. Vamos conferir então os destaques de alguns jornais estrangeiros. O americano The Washington Post, a notícia é a disputa eleitoral nos Estados Unidos. Trump e seus aliados têm intensificado ataques ao filho de Joe Biden, pré-candidato do Partido Democrata à Casa Branca. Trump exige investigações sobre o ex-vice-presidente e o trabalho de seu filho na Ucrânia. Na Espanha, o El País destaca a batalha judicial do Brexit. A Suprema Corte do Reino Unido deve decidir nesta segunda-feira se a suspensão do parlamento promovida por Boris Johnson estava em conformidade com a lei. Já o francês Le Monde comenta a falência da maior e mais antiga agência de turismo do mundo. 22 mil funcionários do grupo correm o risco de perder o emprego. A falência pode ter sido provocada por dívida, concorrências e o Brexit. O departamento responsável pela fiscalização de estrangeiros em Portugal bate recorde na liberação de títulos de residência. Boa parte deles é solicitada por brasileiros. O CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui em Portugal, já liberou neste ano 68 mil vistos de residência. Comparado ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 68%. E muitas dessas pessoas são brasileiros. Mas o CEF tem, para barrar um pouquinho essa entrada de pessoas, fiscalizado de forma mais assídua a entrada nos aeroportos, né? O ano passado, 3.780 pessoas foram barradas na entrada, sendo que 75% são brasileiros. Por isso é necessário saber quais são os documentos que são necessários para entrar no país, quais são os vistos que precisam ser adquiridos no consulado e quanto de dinheiro é necessário para estar aqui. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Valeu, Cíntia. É importante verificar a documentação necessária para a entrada em outros países, pois a extradição por qualquer motivo pode gerar complicações. Bom, e na reportagem da série A Voz da Amazônia, vamos conhecer hoje a realidade e a expectativa para o Sínodo da Amazônia da Igreja em Rio Branco, no estado do Acre. A realidade da igreja no Acre, de modo particular, a Diocese de Rio Branco, é uma realidade com muitos desafios. Somos cercados por países como o Peru, a Bolívia, que faz fronteira com a Diocese de Rio Branco. Então, são desafios enfrentados diariamente pela nossa Diocese, pelas nossas pastorais, que se dedicam a esse trabalho, se dedicam a essa evangelização na nossa terra amazônica. A nossa expectativa é que esse sínodo traga cada vez mais esperança, nos motive cada vez mais nessa caminhada em proteção, nesse cuidado também para com a nossa terra comum, que necessita, que precisa desse olhar diferenciado. Não olhar somente aquele olhar que a Amazônia precisa ser explorada, mas um olhar que a Amazônia também precisa ser cuidada, precisa ser carinhada por cada uma dessas pessoas que participam. Então nós acolhemos esse sínodo com muito carinho, com muito amor e acreditamos que vai haver mudança e essa mudança vai ser para melhor e para que o Brasil veja a nossa Amazônia com um olhar diferente, com um olhar que a Amazônia merece, que é o olhar do cuidado. O rosto amazônico eu acredito que seja as diferentes, as diferenças que existem dentro da nossa Amazônia, diferente de povos, de pessoas que moram e vivem
na Amazônia, são Amazônia, fazem parte da Amazônia. Então, essas pessoas, né, que dão esse rosto diferenciado, esse rosto que muitas das vezes é esquecido e também marginalizado por algumas pessoas. Então, esse rosto precisa aparecer mais, assim como a Amazônia aparece muitas das vezes de maneira errônea, né, simplesmente como um meio que precisa ser explorado. Mas a Amazônia, ela precisa, né, mostrar esse rosto que tem essa diversidade, que tem esse seu conhecimento próprio, que tem a sua cultura própria e tem esse amor também, né, essas pessoas que vivem, né, dentro da Amazônia têm esse amor por essa terra tão amada, tão querida, né, e tão cultivada por nós que vivemos nela. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Bom dia, até amanhã. Fique agora na companhia da Renata Vasconcelos, no Manhã Viva. Bom dia, Renata. A primavera começou, só que com cara de inverno. Boa primavera para você. Tempo das surpresas de Deus, né?